O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor. E entramos agora no 4º domingo da Páscoa. Feliz Páscoa para você. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! O sepulcro, meus irmãos, está vazio. É muito importante que nós tenhamos isso em mente. É muito importante que nós tenhamos isso no nosso coração. É interessante que nas peregrinações, quando eu costumo ir com o povo lá para a Terra Santa, quando nós chegamos lá no lugar do sepulcro, aonde Jesus foi colocado, eu costumo dizer para o pessoal: o que é que vocês vieram fazer aqui na verdade? Essa multidão, essas pessoas todas que estão entrando aí, estão entrando para quê? Para ver Jesus? Não. Ali não se pode ver Jesus. Jesus não está ali. Uma vez um pregador, me recordo agora, o Padre Léo, ele falou o seguinte, que no sepulcro é o único lugar no mundo onde Jesus não está. Deu para entender? É uma forma assim de entendimento para nós compreendermos que quando nós vamos lá, nós não podemos encontrar o corpo de Jesus mesmo, porque se nós encontrássemos o corpo de Jesus ou as ossadas de Jesus, nós iríamos então dizer que Jesus não ressuscitou. Então, quando nós vamos lá, nós entramos no Santo Sepulcro para ver o lugar onde Jesus foi colocado e vermos que realmente ali não tem nada, o corpo não está lá, não tem ossos de Jesus, não tem nada, ele verdadeiramente ressuscitou. E é mais ou menos isso que eu falo ali com os peregrinos. Nós vamos lá para ver algo, uma pessoa que foi colocada ali há muitos anos atrás, e essa pessoa é Deus. Precisamos entender isso, né? Ele tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando ele foi morto, ele foi colocado naquele sepulcro, e por isso ele não está lá, porque ele ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Graças a Deus que Jesus ressuscitou. Essa é a boa nova da Páscoa para nós. Feliz Páscoa para você. O sepulcro está vazio. Eu já fui lá no Santo Sepulcro várias vezes e realmente está vazio. Ele não foi retirado, ele não foi roubado. Ninguém chegou lá e tirou. Não, na madrugada daquele primeiro dia da semana, em um horário que ninguém sabe. E quando nós rezamos o Exulter, naquele sábado santo, lá está dizendo que a única pessoa, é uma analogia, viu? A única pessoa que testemunhou a morte, a ressurreição de Jesus foi
à noite. Eu fiz questão de dar essa paradinha assim para você pensar, para despertar uma curiosidade. Então no Exulter fala que a noite testemunhou a ressurreição de Jesus, mas ninguém. Ficou no segredo o momento em que Jesus se levantou dali. Então Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, feliz Páscoa para você. Nesse quarto domingo, nós temos um detalhe que é importantíssimo para nós. A igreja coloca o domingo, o quarto domingo da Páscoa, como o quarto domingo do Bom Pastor, o dia do Bom Pastor. Vocês vão ver que durante a semana nós vamos estar ali. As meditações do Evangelho vai estar em torno desse capítulo 10 do Evangelho de São João. Jesus, o bom pastor. Tem algumas dioceses que neste dia se reza pelas vocações sacerdotais. Para que, através da oração, lembrando o que Jesus falou, pedi ao Senhor da messe, que envia operários à sua messe, então que Deus envie bons sacerdotes, bons padres, bons bispos, que estejam ali preocupados com a salvação das pessoas. Então, hoje rezemos pelas vocações e rezemos também pela perseverança de nós, que já estamos aí no caminho. Aí vocês viram o Evangelho de hoje. Jesus falando, fazendo essa relação entre pastor e ovelhas. Jesus é o bom pastor e as ovelhas que o seguem. As minhas ovelhas escutam a minha voz. João capítulo 10, versículo 27 a 30. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Estão vendo aqui? Aqueles que estão com Jesus, aqueles que têm uma vida de oração, que reza, que busca o Senhor, eles escutam a voz do Senhor. Não tem como uma pessoa que tem uma vida de oração, que reza, não tem como ele não ouvir a voz de Deus, ou seja, entender os passos, os caminhos, por onde o Senhor quer que nós sigamos, ali na meditação da palavra de Deus, nós vamos ouvindo, né? Nós vamos tendo esse contato com Deus que nos fala, Jesus que nos fala através das Sagradas Escrituras, Jesus que nos fala através do magistério da igreja, da tradição. Então aquelas ovelhas que são fiéis a Jesus, escutam a sua voz. E ouvindo a voz, Jesus as conhece e elas me seguem. Aqui está a importância. E uma vez, seguindo Jesus, porque conhece a voz do bom pastor, que é Jesus, aí ele diz, eu dou-lhes a vida eterna. E elas jamais se perderão. Quem é que se perde? Se perde quem se afasta de Deus. Quem não medita, que não reza, que não procura o Senhor, quem não faz adoração, ele vai se perder porque não ouve a voz de Deus. Ele não vai compreender a voz de Deus através dos fatos, dos acontecimentos, porque aí nós vamos entendendo o que Deus quer e o que Deus não quer de cada um de nós. Então, aqueles que ouvem a voz de Jesus e o seguem,
terá a vida eterna e jamais, jamais se perderão. E Jesus está dizendo, e ninguém vai arrancá-las da mão dele. E é bonito, meus irmãos, que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje, no Evangelho do Bom Pastor, que aqueles que o seguem e ouvem, ele dará, a pessoa terá a vida eterna. E olha só, na segunda leitura, aqui está falando de uma visão que João teve. João teve uma visão impressionante. Ele viu uma multidão imensa de gente, de todas as nações, tribos, povos, línguas, e que ninguém podia contar. Meu Deus do céu, ninguém podia contar, uma multidão de todas as nações, e eles estavam diante de Deus. Eram aqueles que agora estavam desfrutando da felicidade eterna. Já estavam desfrutando da presença de Deus. Já viviam a vida em Deus. E aí houve a pergunta, quem são esses? Esses são aqueles que vieram da grande tribulação, que deram a vida pelo Senhor. Por quê? Porque os seguidores de Jesus, eles não terão vida mansa aqui na terra, não, serão perseguidos mesmos. E uma das coisas que nós precisamos entender, de que nós estamos no caminho de nosso Senhor, é a perseguição. É a perseguição porque a pessoa quer levar uma vida santa. É a perseguição porque a pessoa quer levar a vida em Deus, porque ela busca a Deus, ela vai na missa. Então, o mundo que se opõe a Deus, esse mundo que está aí, esse mundo, eu não estou dizendo mundo enquanto criação, mundo enquanto pessoas, eles se opõem a Deus e vão se opor aos que seguem nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é uma vida grande de perseguição. Na primeira leitura nós vemos, Paulo e Barnabé que foram pregar o evangelho na cidade de Antioquia, da Pisídia, e lá, entrando na sinagoga, começaram a pregar, e aí aquelas autoridades religiosas, por inveja, começaram a perseguir eles. E ali fala que eles apanharam, eles sofreram, e aí Paulo tira uma conclusão. Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro também aos pagãos. Não, aos judeus. Mas como os judeus não quiseram, Paulo chegou à conclusão que precisaria pregar. Então, para os pagãos, uma vez que os judeus não estavam querendo ouvir, então, o que foi que aconteceu? Paulo tomou a decisão: vou pregar para aqueles que estão com o coração aberto. Aqueles que não estão com o coração aberto, eu não vou pregar. E aí Jesus fala para eles: eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. E aí, por causa disso, que é o que eu ia falar antes, aí eu entrei por um outro caminho, eles passaram pela perseguição, sofreram, apanharam. E Paulo, junto com Barnabé, se sentiram felizes porque eles estavam apanhando e sendo perseguidos por uma causa maior. A causa maior era Deus, a causa maior era Jesus, a causa maior era a salvação. Porque ele entendeu que valia a pena passar por todo aquele sofrimento como nosso Senhor passou, anunciando a boa nova.
Mas o que é que estava no coração de Paulo e de Barnabé? A salvação, a vida eterna que Deus nos deu e aquilo que João viu, uma grande multidão. Aqueles que ouvem a voz de Deus, ouvem a voz de Jesus e o seguem, terá a vida eterna. A vida eterna é descrita no livro do Apocalipse, que é a segunda leitura, capítulo 7, versículo 9, depois de 14 a 17. Uma multidão diante de Deus. E ali ele diz assim: eles estavam, e aquele que estava sentado no trono os abrigará na sua tenda. Eles estavam diante de Deus, numa contemplação, numa adoração constante. E aí veio, meus irmãos, aquilo que nos faz caminhar sempre para frente, mesmo diante de tantas tribulações. O versículo 16 diz: nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Vejam, meus irmãos, o que é que nos espera lá na frente. E lá na frente, eu não estou dizendo lá na frente alguns anos aqui nesse mundo, é lá na frente da eternidade. O que nos espera lá na eternidade é isso. Toda lágrima será enxugada. Nós estaremos diante do trono do Senhor. Nós não passaremos mais por questões de doença. Não teremos sofrimentos. Seremos felizes para sempre, junto com Deus. Mas quem é que vai viver essa felicidade eterna? Aqueles que seguem o Cordeiro, aqueles que ouvem Jesus, aquele que conhece a voz de Jesus e se coloca diante dele, não se deixa levar por vozes que sejam contrárias. Esses estarão lá. E aqui eu vou dizer uma coisa para você. Nessa multidão que João viu diante de Deus, você está lá também. Você estará lá. Mas eu digo uma outra coisa, mas pode ser que você também possa não estar. Mas como assim, Padre José Augusto? O João viu uma multidão, o Senhor está dizendo que você, estará lá, mas pode ser que você não esteja? Sim. Porque pode acontecer da ovelha, ela se desviar e se encantar com o mundo, com as coisas do mundo e desviar do caminho e não ouvir mais a voz de Jesus. Enquanto nós estamos nesse mundo, se nós não estivermos atentos a Jesus, aos seus ensinamentos, pode ser que o mercenário venha e nos tire. E aí pode acontecer de nós perdermos tudo isso que o Senhor tem preparado para mim e tem preparado para você. Você entendeu? Então seja fiel à missa, seja fiel à vida de oração, seja fiel na busca da santidade. Pecou, procura o sacerdote, se confessa e vai com o propósito de não querer voltar à vida de pecado, e aí você terá a vida eterna. E essa contemplação, essa visão que João teve dessa multidão em que você vai estar lá, aí realmente você estará lá. Mas aqui entra também a grande responsabilidade.
de nós sacerdotes, dos bispos, de conduzir cada um de vocês no caminho certo. Apontar para Jesus. Que responsabilidade, meu Deus, da nossa parte. A morte de Jesus não pode ser em vão. Precisaremos conduzir vocês às novas pastagens, essas novas pastagens que é o céu. Por isso a necessidade de rezar, meus irmãos. Reze. Reze para que Jesus possa enviar bons sacerdotes. Reze pela perseverança de nós, sacerdotes. Reze pela perseverança dos bispos. Reze pela perseverança daqueles que são colocados como responsáveis de vocês. Aqui eu estou falando os sacerdotes, para nós que devemos também, porque nós precisamos ouvir a voz do bom pastor, nós não ouçamos a outra voz. Que no dia de hoje, no dia do bom pastor, e no dia desse bom pastor, onde Jesus está dizendo que as ovelhas escutam a voz dele, e ele conhece aqueles que estão com ele, e por isso ele lhe dá a vida eterna. Peçamos a Nossa Senhora, meus irmãos, a graça da nossa fidelidade. Escutemos a voz do bom pastor. Nesse mundo tão difícil, tão adverso, que nós tenhamos essa capacidade de ouvir a voz do nosso Deus, a voz de Jesus, para nós caminharmos com Ele e não desviarmos. Que Nossa Senhora interceda diante de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa perseverança, pela sua perseverança, pela perseverança dos bons sacerdotes, pela perseverança do povo que está com Deus, para que um dia nós possamos desfrutar da vida eterna lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.